Olá galera, bem-vindos a mais uma de aula de exercício referente à disciplina Equações Diferenciais. E aqui eu vou estar fazendo um exercício para a gente reforçar o estudo do campo de direção que a gente viu nas videoaulas passadas, né? Vale ressaltar que eu estou fazendo campos de direção sobre equações diferenciais que são simplesmente resolvidas. Mas isso é uma questão meramente didática. Por quê? Porque eu preciso ver que o campo de direção de fato corresponde, tem uma correspondência com a solução, com a família de soluções daquela equação diferencial. Tá certo? Mas na prática, meio que, se você sabe resolver uma equação diferencial, você não precisa estudar o campo de direção dela. Tá certo? Essencialmente, você não vai precisar estudar o campo de direção desta equação diferencial. Aí a alternativa é essa. Quando você não consegue resolver, aí você usa os campos de direções. Porque é um pouco chato fazer isso. Embora a gente vá estar vendo isso aí em algum software. Tá certo? Acho que no GeoGebra. Então, ó, para a gente resolver, a gente sempre começa com uma tabelinha, que é a seguinte. Eu posso colocar aqui x, y e y'. Às vezes essa tabela muda a ordem, viu gente? Às vezes o y' vem primeiro. Eu fiz aí uns exemplos a mais, onde ocorre esse tipo de coisa. Tá certo? Claro que essa tabela minha, antes de fazer ela, eu preciso organizar essa equação diferencial, aí eu pulando etapas, né? Na forma o que y' menos y igual a zero, quer dizer que y' é igual a y, ou seja, a minha f de xy lá do campo de direção, que ela é definida assim, ela vai ser a função y. Então, aí eu percebo que não há x dessa forma. Então, eu não me preocupo com x. X pode ser qualquer coisa. Então, aí eu começo com y menos 2, menos 1, menos 1 sobre 2, 0, 1 sobre 2, 1 e 2. E aí o x aqui pode ser qualquer porque ele não aparece na fórmula. Tem um exemplo aí que o x vai aparecer, né? Então isso aqui não vai ser mais esse padrão, essa tabela. Vai mudar um pouquinho de nada o nosso raciocínio. Tá certo? Aí é o seguinte, como o y é igual ao y' aqui, se você olhar, isso aqui tudo corresponde. Né? Porque o y é igual ao y'. Aí agora eu vou bater as tangentes a menos 1 desses valores aqui, porque a gente sabe que a tangente é o ângulo, a inclinação que a curva vai ter num certo local vai ser dado pela tangente a menos 1 desse cara, que é o arctangente, né? Cuidado, gente, bota um parênteses, eu acabei tendo que filmar essa videoaula toda de novo, porque eu esqueci e digitei um negócio aqui meio errado, tá certo? Então, tangente a menos 1 de 2, o ângulo que deu negativo, você soma com 180, dá 116,57 graus. Aí você pega tangente a menos 1 de menos 1, dá menos 45, mais 180, 135 graus. Tangente a menos 1 de menos 1 dividido por 2, ou de menos 0,5 dá menos 26 graus, você soma com 180, né, que deu negativo, dá 153,43 graus. A tangente de 0 grau, no caso, tangente a menos 1 de 0 dá 0 graus. Tangente a menos 1 de 1 dividido por 2 dá 26,57 graus. Tangente a menos 1 do 1 dá 45 graus, esse aqui a gente até sabe. E tangente, aqui uma alternativa a isso seria estudar o seguinte, nos valores notáveis, por exemplo, raiz de 3 sobre 3, 0, 1, menos 1. Se você estudar nesses, fica fácil porque esses ângulos aqui eles já são conhecidos, né? São ângulos notáveis. Eu estou colocando esses valores aqui, mas você pode estar fazendo com os ângulos notáveis, né? Que é aqueles que são os ângulos parecidos com 30, 45, 60, 0 graus. Né? Então você tem aqui o seguinte, tangente a menos 1 de 2, 63,43 graus. Pronto. Em termos de inclinação, é bom fazer um apanhadozinho aqui. É o seguinte, aqui eu tenho 3 ângulos, né, maiores que 180 graus. Então assim, esse primeiro aqui ele vai ser mais perto da reta de 90 graus. Esse aqui ele vai ser um pouco mais afastado. E esse aqui ele vai ser bem mais caído.
Por que eu falo isso? Porque eu vou transferir isso para um desenho ali. Esse aqui não vai ter inclinação nenhuma. Esse aqui ele vai ser bem baixinho, porque é só 26 graus. Esse aqui ele vai estar bem no meio, que é 45 graus. E esse aqui ele vai estar mais inclinado do que esses dois aqui. Tá certo? Eu gosto de fazer esse exercício antes para na hora que eu transferir ali para o desenho não ficar uma coisa muito carregada. Então, no meu desenho, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha coordenada y e x, se fosse o caso. E vou marcar essas retas aqui. Porque y igual a menos 2 e x qualquer é uma reta que passa na a ordenada menos 2 e é paralela ao eixo x. É a mesma coisa. Elas passam na ordenada menos 1 é paralela ao x. E assim vai. Então eu vou traçar esses caras aqui. Pontilhado, viu, gente? Porque eles não fazem parte das direções. Um pouco torto, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Então aqui. Aqui está o meio. Aqui está o 1. E lá em cima está o 2. Aqui está menos 1 sobre 2. Aqui está o 1, menos 1. E lá embaixo o dobro está o menos 2. Descer um pouquinho aqui, tá certo? Aí aqui eu vou traçar uma pontilhada aqui, ó. Representando a reta y igual a 2, por exemplo. Aí aqui é a mesma coisa, ó, representando a reta y igual a 1. É cansativo fazer isso, se você puder usar outras cores aí, use. Até tem uma cor vermelha ali, mas tá fraca. Tem pouca tinta e eu estou evitando utilizar. Então aqui é só uma reta para indicar essa altura aqui. Demora mesmo, mas eu faço questão de fazer. Eu podia já deixar o vídeo já com isso tudo feito. Mas eu faço questão de fazer para que você faça também, pelo menos nos casos mais básicos. Não fique com preguiça, embora a gente vai mostrar um software, mas aprenda a fazer as coisas na mão, para não ficar sempre, tipo assim, sendo aquele cara que sabe fazer se tiver um computador, mas não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Tem muita gente que é assim, então você não pode ser desse jeito. Aí a dica que eu dou é, faça um caso, faça 2, tudo bem, pega uma conta que é difícil, faça uma vez na vida, ela na mão. Porque um dia se você precisar explicar para alguém aquela coisa, ou esquecer, vai ser mais fácil você se lembrar. Aí é o seguinte, ó, aqui, na posição menos 2, eu vou pegar essa inclinação aqui. É como se eu pegasse essa inclinação e transportasse ela para cá, ó. Então uma tangentezinha, ou seja, uma curva que passar por essa altura aqui, ela vai ter que ter essa inclinação aqui, ó. Aí eu pego, ó. Opa. Isso aqui é uma reta, viu, gente? O meu parece estar curva aí, se você está vendo aí pelo vídeo, é porque realmente desenhar isso é um saco. Aí agora eu pego esse cara aqui, ó, e transporto para pelo menos para um aqui. Aí o resto eu vou só correndo a régua. Eu não vou correr a régua aqui, porque minha régua ela apaga meu desenho, infelizmente. Mas aí eu pego aqui um bocado de paralelazinha, ó. É só para dar ideia. Por sorte, um software faz todo o serviço sujo, né? Então nós não precisamos perder muito tempo com isso. E aí agora eu pego esse último, que ele é bem inclinadinho, e passo para cá, ó. Bem inclinado, ó. Quase deitando. Aí agora eu repito a mesma coisa, ou seja, esse aqui é mais assim, ele vem, é como se fosse uma coisa fazendo isso, ó. No zero,
ele é zero. Então aí eu pego essa reta aqui e tracejo ela, porque ela agora não é só o eixo X, ela também tem umas tangentes que passam aqui. Aí da mesma forma, olhando agora de baixo para cima, deve ocorrer uma coisa semelhante, porque o ângulo vai aumentando à medida que eu vou subindo, ou seja, ele vai se inclinando. Então esse primeiro aqui tem a mesma inclinação que esse, só que invertida, é baixinho assim também, ó. Só olhar ali na tabela, 26 graus, né? Aí eu transporto para cá. Se você fizer isso com o transferidor, rapaz, fica muito legal, viu? Aí aqui ele subiu um pouquinho para 45 graus. E aqui ele sobe mais ainda, ó. Está 63,43 graus. Com a régua é bom você fazer isso no caderno, porque no caderno, o fato de você passar a régua, você só vai correndo ela e riscando. Porque aqui eu não posso fazer isso porque acaba apagando o quadro. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande, velho, para estar explicando isso aqui. Então, o que você está percebendo aqui, gente? Se você fizer mais e mais e mais traços, você vai perceber que isso aqui é uma coisa que está tendo uma tendência assim. Quer dizer, se eu fosse colocar aqui, ó, o eixo X, seria uma coisa tipo assim, ó, tá aqui o eixo Y. Peraí. Aqui não tem jeito, né? O desenho já é feio, se eu ainda não usar a régua. Se eu pegar aqui no eixo Y, ó, eu vou ver que é uma coisa mais ou menos assim, as curvas de nível, ó. Na verdade, eu vou ver que são curvas de nível. Curvas de nível não. Retas de direção associada ao quê? A uma função o quê? Exponencial. Quando eu resolver isso aqui, aqui ele é assintótico, viu, gente? Ele não toca o eixo não, viu? Não sei se você se lembra, mas em equações diferenciais as curvas, elas não, de modo geral, se a equação diferencial for bem comportada, como é o caso dessa aqui, que não tem pontos de irregularidade, digamos assim, claro que isso aqui vai continuar mais, né? Você vai perceber que as curvas não se tocam em nenhum ponto, certo? Por qualquer ponto que eu der aqui, só vai ter uma curva passando por ela. Então, eu tenho isso aqui. Pense nisso aqui como se fosse o seguinte: eu abri uma mangueira com uma abertura bem fininha, né, porque isso aqui vai ser assintótico, né? E essa mangueira, ela joga água assim, ó, a água se abre ao sair. Ela não sai como um jato, ela se abre, certo? Então, poderia ser mais ou menos isso. Ou melhor, sei lá, você tem como se fosse uma pia, né? Então, toda a água vai para um único ponto que é o ralo. Se eu olhar o movimento agora num fluxo diferente, pode ser uma pia. Então, a água vai indo naquela direção. Claro que o exemplo da pia aqui não é muito bom, porque normalmente a água vai girando, né? Mas assim, essencialmente é isso. Aqui é como se fosse um aspirador de pó, pronto. Ele lá no ar. Então, ele puxa de todas as regiões para cá, pensando assim, no sentido inverso. No sentido normal, assim, você pode pensar, né, nesse sentido da esquerda para a direita, como se fosse uma mangueira mesmo, jogando. Tá certo? Então, é isso aí. Só para fechar, eu gosto sempre, não faz parte da questão, mas eu gosto sempre de olhar a solução dessa coisa. Essa equação diferencial y' igual a y, ou menos y igual a zero, que é equivalente a y igual a y, ela é y igual a e elevado a x. A solução geral dela é ce elevado a x. Em particular, suas curvas são o quê? Se eu puder responder, eu não preciso fazer o campo de direção. Mas aqui eu estou querendo comparar um com o outro para a gente ver que tem relação. Ó. Então elas são curvas assim, ó. É tudo assintótico aqui, né? Não toca. Por exemplo, aqui poderia ser C igual a 1,
C igual a 2, C igual a 3, aqui C igual a menos 1, ele já está invertido, C igual a menos 2, C igual a menos 3, e aqui, no eixo aqui, seria C igual a 0. Claro que isso aqui tudo é preenchido, viu, gente? Tem mais curvas aqui, eu só dei exemplo com 3, né? 3, digamos assim, 3 curvas, né, para cada parte do eixo. Na verdade aqui, 7 curvas, né? 3 aqui, 3 abaixo e uma que é o próprio eixo x, que é quando C é 0, porque vai dar 0 vezes e elevado a x, vai dar 0, então y é igual a 0. É essa coisa aí, é o próprio eixo x. Então espero ter entendido, não é muito simples se fazer isso na mão. Você vê que demora pra caramba, né? Fiz aqui explicando, tentei explicar, demora pra caramba, mas a gente, em contrapartida, vai ter um software que a gente vai conseguir realizar esses cálculos. Então eu vou pegar todas essas videoaulas que eu fiz, todos os exercícios, fazer de uma vez só, lá provendo no GeoGebra, né? Vou estar mostrando como é que ele faz isso aqui. Então é bem legal você saber fazer na mão, para você não ficar aquele cara que aprendeu a coisa, é só usar a ferramenta. É interessante entender todo o contexto, tá certo? Então é uma aula que eu não vou dizer que ela é tão simples assim. Ela é simples, ela até é, porém ela é trabalhosa. Você tem que fazer ao menos uma vez. Eu fiz os exercícios, eu espero que você faça bem mais do que eu fiz para preparar essas aulas. Fiz apenas uns 3 ou 4, né? Mas você aí está estudando, faça mais. Tá certo? Mas, se tiver tendo dificuldade, estiver um pouco desorganizado, não é sua praia, muito fazer desenho, não se preocupe. Vai ter um software para fazer isso. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.